podia fugir como emblema de vergonha e dor, mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Boa noite, meu amigo. Como você está? Graças a Deus, estamos bem, estamos com a bênção de Deus, vivendo a graça do Senhor em família. Louvo a Deus pelas bênçãos que o Senhor nos tem dado, nos tem trazido a cada dia. É um privilégio nós podemos compartilhar daquilo que Deus tem feito em nossos corações. E nós estamos chegando aqui para mais um vídeo, Homens do Caminho, da comunidade Ramo Novo, da Igreja Sem Paredes. Quero dar boas-vindas então a você que está sempre conosco e para você que está nos acompanhando hoje pela primeira vez, eu te dou essas boas-vindas e peço a Deus que abençoe muito o seu coração. Que você possa receber uma palavra que traga aí um alento ao seu coração, que Deus fale contigo e que Ele console e te encoraje a caminhar com Ele. Eu queria, nesta noite de hoje, dar continuidade àquilo que nós estamos nos propondo a fazer nesses últimos dias, né? Estamos trabalhando com esse livro aqui, chamado Firme e Seus Valores, do autor Charles Swindoll. Quero dar continuidade ao que nós começamos a semana passada. Nós, na verdade, vamos começar tratar um pouco sobre o que ele fala sobre valores, mas eu queria falar sobre duas coisas importantes hoje dentro do tema prioridades. Então, o tema para essa palavra de hoje é Deus é a tua prioridade. E o texto que eu quero usar para essa meditação de hoje está no Salmo 51, versículo 10. O salmista Davi diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Eu gostaria de tocar na sua vida nesta noite com uma palavra que te incomode quanto ao estilo de vida, ao seu estilo de vida, aquilo que você está vivendo, né? O homem sem Deus é um indivíduo que anda às cegas. Diz a palavra de Deus que um cego que guia o outro cego, os dois cairão no abismo. Essa é uma verdade bíblica incontestável. Um cego não pode guiar outro cego. Os dois vão cair no abismo. E na nossa vida nós precisamos entender que o único caminho que nos leva para o céu é Jesus Cristo. Ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu quero falar um pouco neste vídeo de hoje, né, como somos esses homens que nos chamamos de homens do caminho, que andamos e que escolhemos esta vida poderosa que nos leva para o céu, e nos leva para o céu não para ficarmos um período, mas por toda a eternidade. Coisas que o homem que anda sem Deus não leva isso em conta. Ele não pensa nisso. Isso não passa pela sua cabeça. E ele nem se apercebe do perigo que ele está correndo, porque a eternidade não são 100 dias, 100 semanas, 100 meses. É eternidade. E a pessoa, às vezes, prefere
viver a sua vida do jeito que quer, do jeito que bem entende, pelos seus poucos anos de vida que tem. Levando em conta que quando chega a velhice já não dá nem mais para você viver uma vida como você tinha na sua juventude, como se tem na juventude. E também as pessoas não se dão conta do grande amor de Deus por suas vidas, para salvá-las da condenação eterna. Mas aqui nós temos alguns conselhos importantes, começando por Davi, pelo salmista Davi, que pede ao Senhor que lhe dê um coração puro e um espírito reto. E para isso nós precisamos nos ater àquilo que é prioridade na nossa vida. Então, usando deste material importante, muito bom, que é esse livro de Charles Swindoll, eu queria falar um pouco sobre prioridades, usando, né, na verdade, o livro nos traz quatro prioridades importantes para a nossa vida. Eu quero citar duas hoje por causa do tempo. Então, a primeira prioridade, o primeiro item dessa prioridade com Deus é mergulharmos na palavra do Senhor. Temos a Bíblia como a nossa regra de fé e de prática. Na verdade, nós precisamos ter uma mentalidade bíblica, encharcar-nos da palavra diariamente, não apenas estudar as suas minúcias linguísticas de determinados versículos, como se a gente estivesse analisando a Bíblia com um microscópio. Mas nós precisamos aumentar e alargar as nossas fronteiras e como que usando um telescópio nós desvendarmos então as imensas extensões da palavra de Deus, assimilando assim o seu grande tema, que é a soberania divina e a redenção da humanidade. Ao conhecermos a Deus e a sua palavra, Jesus nos afirmou que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. A palavra também nos diz que conheceremos a verdade e a verdade então nos libertará, nos libertaria. E essa é uma grande um grande tema para nós, porque a palavra do Senhor ela nos liberta dos nossos achismos, né, usando essa terminologia aqui que não existe no dicionário, mas a gente pode usá-la assim, porque tem muita gente que fala assim, diz assim, eu acho isso, eu acho aquilo, mas não tem certeza de absolutamente nada. E a palavra de Deus nos garante que se nós andarmos na sua palavra e na sua promessa, a Bíblia nos diz que nós somos mais do que vencedores. Por amor daquele que nos amou, daquele que nos propiciou todas essas coisas, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, a mergulhar na palavra de Deus é a nossa prioridade número 1. Vivemos pela palavra, andarmos por ela, seguir a sua mensagem, andarmos com ela na mente, no coração, citar a sua palavra, decorarmos a palavra e então observarmos todo o universo de Deus para a nossa vida, daquilo que Deus realmente tem para nós a cada dia, a cada momento, sendo homens que são guiados pela palavra do Senhor, não pela palavra de coaches, não por aquilo que os homens acham e nas suas conclusões humanas, humanísticas, tendem a jogar sobre nós como verdades, mas sabemos que a verdade absoluta da palavra pode nos guiar, porque esta palavra não ficou apenas no passado, quando os grandes homens de Deus a escreveram inspirados pelo Espírito Santo, mas sabemos que ela é atual e que ela pode sim guiar as nossas vidas a uma vida de vitória. Em segundo lugar, e até usando aqui a vida do apóstolo Paulo, nós precisamos ser autênticos, pessoas autênticas. Paulo nos dá o exemplo prático de sua própria vida e do seu ministério.
Veja só esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 7. Diz assim, Paulo dizendo aos irmãos, aos crentes ali da cidade de Tessalônica. Ele diz assim, porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes, fomos brandos entre vós, como a ama que cria os seus filhos. Autenticidade. Paulo não usava máscaras para se apresentar. Paulo era um homem que se apresentava diante de todos como ele era em todos os lugares. Paulo se apresentava, então, diante de todas as pessoas exatamente como ele era, sem máscaras, sem nenhuma representação. Mas ele era o que era. E sua vida era pautada na palavra de Deus, e não na religiosidade e nem em nenhuma religião, mas em Jesus Cristo. Não usava da autoridade da verdade de Deus como um pretexto para dominar a vida de ninguém a seu bel prazer. Ele era o que era, um homem autêntico que andava na presença de Deus como aquele homem que pregava a palavra com a única intenção de ministrar a vida das pessoas para libertá-las dos seus pecados, para que elas conhecessem a Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Homens que andam na presença de Deus com a única intenção de glorificar a Deus com as suas vidas. Homens que andam na presença de Deus com a única intenção de edificar aqueles que estão ao seu redor. E nós aqui hoje podemos então viver desta forma, glorificando a Deus com a intenção de levar pessoas a Cristo, levar as pessoas à liberdade, levar as pessoas à libertação, levarem as pessoas a conhecerem a verdade de Deus nos seus corações. E também edificar aqueles que estão ao seu redor, ou seja, a sua igreja, sua família, seus conhecidos, seus amigos, aqueles que convivem com você, que trabalham com você, que estudam com você, que andam e que fazem parte do seu ciclo de vida. Então eu quero concluir com esta mensagem de hoje, para que nós possamos ser bem-sucedidos. O homem bem-sucedido é aquele que anda levando a sério o seu compromisso com Deus e com a sua palavra, e que é autêntico diante de Deus e dos homens, que é aquela pessoa que anda com Deus de uma maneira e que anda diante dos homens da mesma maneira, que vive a sua vida num compromisso com Deus e com aqueles que estão junto com Ele. Amém? Que Deus possa abençoar muito o seu coração. Esses vídeos que fazemos aqui, nós o fazemos com muito temor e tremor diante de Deus. Eu quero que você guarde esta mensagem de hoje para que depois possamos dar continuidade a ela na semana que vem e tenhamos êxito todos os dias naquilo que fazemos, naquilo que realizamos, naquilo que Deus nos chamou para fazer, para realizar diante dele e diante dos homens. Nós vamos ouvir então um louvor, uma música, e eu peço a Deus que te abençoe com essa mensagem, e daqui a pouco nós voltamos para orar e então encerrarmos esta palavra de hoje. Deus abençoe seu coração, nós já voltamos. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui,
aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Pois bem, meus queridos irmãos, amigos, estamos de volta e nós vamos então encerrar este programa de hoje, esse nosso vídeo de hoje. E que bênção, né? Ouvimos uma música tão antiga, tão graciosa, né? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Eu lembro da minha juventude, quando ouço músicas assim, daqueles tempos onde nós conhecemos a Deus, começamos a conhecer a Deus profundamente. E até hoje, né, caminhamos com Deus, não deixamos de caminhar com o Senhor. E eu quero pedir a Deus que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja nessa semana, que você tenha uma semana abençoada, poderosa, cheia de graça, para que você vença suas lutas, seus problemas, e que você chegue no final de semana com motivos reais para dizer, Senhor, obrigado por ter chegado até aqui com a tua graça, a tua bênção. Vamos orar? Senhor Deus, quero te pedir, Senhor Deus, por esta vida, por este homem, pela sua família, por todos, ó Deus, que o cercam, e clamar, ó Deus, pelas tuas ricas e maravilhosas bênçãos, ó Pai, sobre cada um de nós. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor nos dê uma semana poderosa e que o Senhor ministre no nosso coração e que nós possamos com a nossa vida glorificar o teu nome. Eu oro e agradeço a ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, Deus abençoe, que Deus te proteja e que você tenha uma semana realmente cheia da misericórdia de Deus. Segunda-feira nós estaremos aqui neste mesmo canal e eu espero que você esteja conosco. Compartilhe esse vídeo, mande para quem você desejar, deixe o seu joinha aí, isso vai ajudar bastante o canal, tá bom? Fique com Deus, semana que vem nós estamos de volta com mais um programa Homens do Caminho.